Médicos acusados de cobrar por partos cobertos pelo SUS são presos no Rio Grande do Sul. Eles realizavam uma média de 10 cesarianas por mês, com valores que variavam entre R$ 400 e R$ 1.800. Exclusivo, polícia identifica atirador que matou o fundador de torcida do Palmeiras. A polícia do Rio acredita que homem que matou 2 filhos e se suicidou também queria assassinar a mulher. No Rio, 4 são indiciados por acidente com carro alegórico da Paraíso do Tuiuti no Carnaval. Ex-diretor da Odebrecht diz que o ex-ministro Antônio Palocci era o italiano em planilhas da construtora. Em entrevista ao SBT, presidente do Senado defende que crime de Caixa 2 tenha tratamento diferenciado do de corrupção. Eunício Oliveira diz ainda que Michel Temer poderá disputar a eleição se chapa com Dilma for cassada. Nos Estados Unidos, Donald Trump baixa novo decreto para barrar cidadãos de 6 países muçulmanos. A onda que rendeu 20 pontos na cabeça do surfista Pedro Scooby em Portugal. Fluminense vence Taça Guanabara em Fla-Flu com paz na torcida, bom futebol e muitos gols. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. A polícia já sabe quem é o atirador que assassinou o fundador da torcida Mancha Verde na semana passada em São Paulo. O suspeito teria discutido com Moacir Bianchi na véspera do crime. Hoje, parentes de Moacir foram ouvidos no Departamento de Homicídios. A polícia do Rio de Janeiro investiga a morte de um jovem de 20 anos esfaqueado por um grupo de assaltantes no fim de semana na praia de Ipanema. A suspeita é de que todos os agressores são adolescentes. Um homem de 48 anos matou os 2 filhos e cometeu suicídio no Rio de Janeiro. A polícia acredita que ele também queria assassinar a ex-mulher, mãe das crianças. Ela já tinha feito queixa contra ele por agressão. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou hoje um novo decreto revisado que impede cidadãos de 6 nações de maioria muçulmana de entrarem no país. A restrição é válida para Síria, Irã, Líbano, Sudão, Iêmen e Somália. O Iraque foi retirado da lista. Números do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada revelam: mulheres trabalham quase 8 horas a mais por semana do que os homens. Para as negras, a situação é ainda pior. Elas ganham menos e têm taxa de desemprego mais alta. 2 médicos foram presos suspeitos de exigir pagamento de pacientes para realizar cesarianas cobertas pelo SUS. As fraudes aconteciam há pelo menos 13 anos em um hospital filantrópico de Itaqui, no interior do Rio Grande do Sul. O Ministério da Saúde vai lançar esta semana um novo protocolo com diretrizes para melhorar o atendimento, aliviar a dor das gestantes e evitar procedimentos agressivos durante o parto. No Brasil, 1 em cada 4 grávidas é vítima de violência ao dar à luz. Um ex-diretor da Odebrecht afirmou em depoimento ao juiz Sérgio Moro que Antônio Palocci é o italiano, citado em planilhas e trocas de e-mail. O ex-ministro que está preso é suspeito de ter recebido mais de 120 milhões de reais em propina. O ministro Herman Benjamin, do Tribunal Superior Eleitoral, ouve hoje outros 3 ex-diretores da Odebrecht. Eles prestam depoimento na ação que investiga a chapa Dilma Temer na campanha de 2014. O repórter Daniel Adjuto tem as informações agora. Daniel. Obrigado, boa noite, Daniel. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, disse numa entrevista a Kennedy Alencar que Caixa 2 eleitoral tem que ter tratamento diferenciado da cobrança de propina. O senador ainda falou que Michel Temer pode se candidatar à presidência da República caso a chapa formada com Dilma Rousseff seja cassada. Você vai ver a seguir: família encontrada morta em condomínio de luxo na zona leste de São Paulo. O relator da reforma da Previdência diz que a idade mínima de 65 anos será mantida na proposta. 4 pessoas são indiciadas por acidente com carro alegórico da Paraíso do Tuiuti. E a queda impressionante do surfista Pedro Scooby. É o que você vai ver já já.
Uma família foi encontrada morta na zona leste de São Paulo. Os corpos do casal e de uma criança de 5 anos estavam dentro do apartamento. De acordo com a polícia, o crime pode ter ocorrido no sábado. A suspeita é de duplo homicídio seguido de suicídio. Depois do recesso do Carnaval, o Congresso Nacional voltou a trabalhar e uma das prioridades do governo é a reforma da Previdência. O relator do projeto na Câmara disse que a idade mínima para aposentadoria não será retirada do texto. Você vai ver em instantes. O Ministério Público e Poupa Tempo de São Paulo criam um serviço para agilizar reconhecimento de paternidade. Chapecoense chega à Venezuela para estreia na Libertadores. A queda do surfista Pedro Scooby em uma onda gigante. Você vai ver já já. O Ministério Público do Estado de São Paulo criou um programa para ajudar quem não tem o nome do pai nos documentos a registrar a paternidade. 750 mil pessoas podem ser beneficiadas no estado. E vamos a outras notícias pelo Brasil. O Museu da Imagem e do Som de São Paulo prorrogou até o dia 26 de março a exposição Silvio Santos Vem Aí. E em uma partida dramática, cheia de reviravoltas, o Fluminense venceu o Flamengo nos pênaltis e ficou com o título da Taça Guanabara. Bruno Vicário, boa noite. Realmente uma partida digna de um roteiro de cinema, hein? Foi legal sim, viu, Nascimento? Boa noite, Raquel. Olha só, esse clássico da paz teve de tudo. Festa das duas torcidas, belos gols e emoção de sobra. Fique agora com mais um capítulo inédito de Carinha de Anjo. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.